Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu falo sobre 4 dicas para aumentar a venda em cidades pequenas, bairros, províncias e distritos desse Brasilzão. Então, se você é técnico em celulares em uma cidade pequena ou uma cidade com uma baixa população, assiste esse vídeo até o final, porque ele vai te ajudar a captar mais clientes. O meu nome é Caio e esse é o episódio 3 de aquecimento para a semana Domine a sua assistência. Esse vídeo é para técnicos em celulares que querem aumentar suas vendas trabalhando em casa ou em loja. E esse vídeo não é, de forma alguma, para quem quer hacks de reparos. Eu não ensino a consertar telefones, embora eu seja técnico. Eu ensino a vender mais e a captar mais clientes para o seu negócio. Esse vídeo também não é para aquele técnico amador que quer reparar o próprio celular. Não venha, porque esse vídeo não vai ter utilidade para você. Mas se você quer vender, se você quer captar mais clientes, se você quer levar sua assistência técnica de celulares para o próximo nível, você está no lugar certo. Então, existe uma diferença entre cidade grande e cidade pequena que a gente precisa pontuar nesse vídeo, ok? A principal diferença é a seguinte: densidade demográfica. Você tem muito mais habitantes por metro quadrado numa cidade grande do que numa cidade pequena. Isso parece óbvio, né? É claro que isso é óbvio. Mas acontece que isso também, mesmo sendo óbvio, e muitas vezes a gente deixa passar algumas coisas óbvias dentro da nossa percepção, e isso pode atrapalhar a gente no momento em que tomamos decisões para o nosso negócio. Por exemplo, se você tem uma região onde você tem uma densidade demográfica maior, as chances são de que você consiga precise de menos esforço para você ter um faturamento que seja satisfatório para o seu negócio. Diferentemente de quando você está numa cidade pequena. Às vezes o esforço que você precisa fazer é um pouco maior, dado em vista que você tem uma quantidade menor de pessoas transitando nas ruas e uma demanda menor de celulares que estão com problemas para serem resolvidos, ou simplesmente venda de acessórios, cabos, capinhas, carregadores, películas, caixinhas de som e etc. Então, essa é uma das grandes diferenças. Uma outra grande diferença entre uma cidade grande e uma cidade pequena é a pessoalidade. Numa cidade grande, o ambiente de negócios é um pouco mais impessoal. Embora muitas vezes você consiga gerar uma clientela para o seu negócio, embora muitas vezes você consiga ser conhecido, ficar conhecido, virar referência, ser indicado, as chances são de que você vai ter um fluxo maior de pessoas desconhecidas dentro do seu negócio. Já numa cidade pequena, a banda toca de outro jeito. Numa cidade pequena, você é conhecido pelo seu nome, ou num bairro, não precisa ser numa cidade pequena. Pode ser, inclusive, no bairro de uma cidade grande. Você é conhecido pelo seu nome. Você tem uma reputação, a sua loja ela tem nome, você tem uma identidade dentro da sua comunidade. Porque ali existe um senso de comunidade maior do que numa cidade grande. Então, por isso, existem algumas outras formas de você trabalhar o seu negócio dentro de uma cidade pequena que tem diferença para uma cidade grande. Uma outra coisa é o tempo de execução dos serviços. Numa cidade grande, você tem um acesso maior a fornecedores de peças. Numa cidade menor, talvez você precise ter um trabalho logístico maior para você conseguir atender a demanda de clientes. Então, essa é mais uma diferença entre uma cidade grande e uma cidade pequena. Um outro fator que pode influenciar diretamente nas suas vendas é o fato de que existe uma renda per capita maior dentro de uma cidade grande do que numa cidade pequena. Mas também existe uma oferta maior numa cidade grande do que numa cidade pequena. O que é renda per capita? É o salário médio das pessoas. Como você tem mais empregos, como você tem mais indústrias, como você tem mais atividade comercial, mais atividade talvez industrial dentro de uma cidade grande, o poder aquisitivo das pessoas pode sim ser maior. Claro que existem as exceções de cidades pequenas. Algumas cidades de interior, elas têm um poder aquisitivo altíssimo, dado a condição de negócios que aquela cidade proporciona. Por exemplo, os interiores onde o agronegócio é forte,
você tem uma renda per capita altíssima. Mas isso não se equivale para todas as pequenas cidades, bairros, províncias e distritos do nosso Brasil. E numa cidade pequena, você também precisa saber ter um pouco mais de atenção com os valores, com os preços que você vai praticar, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês umas sacadas que podem ajudar, sim, o técnico de cidades pequenas a vender mais, mesmo considerando que você pode ter menos densidade demográfica, ou seja, menos pessoas por metro quadrado, e também considerando que você pode ter uma concorrência maior, um número menor de celulares para uma concorrência grande. Isso também é possível você contornar se você jogar as cartas certas. Então, uma das coisas que são legais de a gente falar quando a gente fala de cidade pequena é que é mais fácil você conquistar uma clientela fixa. Não que você vá ter uma clientela que você possa fazer qualquer coisa, ela vai estar contigo. Estabilidade não existe e ninguém é insubstituível. Mas, como o ambiente é mais pessoal, como o ambiente ele permite que você trabalhe mais a sua marca, é um ambiente que permite que você consiga estabelecer um senso de identidade maior na comunidade, isso pode ser um ponto a seu favor, se você fizer a coisa da maneira correta. Tá? E quando você é conhecido, se você fizer um bom trabalho, você conquista autoridade. E essa é a maior percepção de valor que um cliente pode ter do seu negócio, quando ele te considera uma autoridade naquele assunto, porque você passa a ter a palavra final. Por exemplo, um celular está com problema, você consegue dizer para ele, olha, seu celular não dá para consertar porque não vale a pena financeiramente. As chances são menores dele duvidar da sua palavra, porque ele te conhece. Ele sabe que você é honesto, ele sabe que você tem uma reputação a zelar e ele sabe que você é uma pessoa séria e íntegra. Uma outra coisa são valores. Quando você trabalha numa cidade pequena e você desenvolve identidade, fica mais fácil você transmitir uma noção, uma percepção de valor para o seu cliente, porque ele já te escuta. Existe um canal, existe um relacionamento construído. E a melhor coisa que você pode fazer com o cliente é construir uma linha de relacionamento, porque você quebra barreiras, quebra objeções, quebra resistências na hora dele fechar serviço com você ou simplesmente dele entender uma situação onde a sua integridade pode ser posta em xeque. Ok? Então, se você trabalha certinho, se você age com ética, se você age com princípios, com certeza falta de serviço não vai haver. E eu vou mostrar para você por quê. Eu quero mostrar que não importa a cidade que você esteja. Olha só, vamos pegar aqui uma cidade tipo Tocantins. É uma cidade pequena, né? Não vamos pegar a Abrolândia não, que a Abrolândia é conhecida. Vamos pegar aqui Araguaçu. Vamos buscar essa cidade aqui, ok? Olha só, a população dela é de 8.467 pessoas. Total, isso em 2020. Deve ter agora 9.500. Não é nada. No meu bairro aqui, para você ter uma ideia, tem mais de 100 mil pessoas. A quantidade total de celulares é de 7.125. Ou seja, mais de 84 celulares por pessoa. Se você considerar que dentro dessa cidade existem crianças que não têm idade para usar o aparelho celular, pessoas incapacitadas intelectualmente e pessoas idosas que também não usam celular e outras coisas que impedem o uso do telefone celular, a gente pode assumir aqui que você tem mais de um celular por habitante. Porque quando essas pessoas crescerem, elas também vão usar aparelho celular. Então, olha a densidade de aparelhos celulares por pessoa. Agora você pega uma cidade que tem uma população de 8.467 pessoas, é uma cidade muito pequena. 7.125 celulares. Todo dia, no mínimo, 100 celulares desse aí quebram. Todo dia, 100 celulares desse aí amanhecem com algum problema. Então, 100 celulares por dia, você não tem 10 assistências, 15, 20 assistências numa cidade desse tamanho. Você tem 5, 4.
Então não existe uma desculpa para você dizer assim, poxa, Caio, não tem serviço na minha cidade. Claro que tem. Talvez você não esteja sendo notado. Talvez você não esteja jogando as cartas certas. Talvez você simplesmente não esteja fazendo o seu serviço como deve ser feito. Então é imprescindível que você entenda que serviço não falta nessa área. As pessoas não ficam sem celular. A pessoa precisa de um celular para trabalhar. A pessoa precisa de um celular para poder conversar com um parente distante. A pessoa precisa do seu celular simplesmente para fazer um vídeo, igual eu estou fazendo aqui agora para o Instagram. A pessoa, ela consegue, ela precisa, ela não vive mais sem celular, precisa para pagar uma conta no banco, para mandar uma mensagem. Ela precisa, e ela sabe que precisa e não fica sem. E ela arruma dinheiro, seja onde for, para poder consertar o celular dela. Então, talvez você não esteja aparecendo. Se você mora em cidade pequena e você está com problema com a sua concorrência, se você está com problema de falta de clientes, talvez apenas você não esteja sabendo vender. Essa é uma informação que eu não gostaria de passar. É uma verdade que é ruim da gente ouvir. Mas é uma verdade. A gente precisa aprender a vender. Precisa aprender a captar clientes. Não é só saber consertar o celular. Nós precisamos saber trazer as pessoas para ver que a gente sabe consertar esse celular, né? Uma das coisas que atrapalha muito a vida do técnico em celular, eu já conversei com alguns de cidade pequena, é querer comparar o serviço dele de manutenção de celulares de cidade pequena com de cidade grande. Querer atender o público de cidade pequena na mesma velocidade que ele atende numa cidade grande. Isso é um erro. Como eu falei anteriormente, existem muitas diferenças. E as pessoas que vivem nessas cidades, elas entendem essas diferenças também. E se elas não entendem, você precisa chamar elas para essa realidade. Por exemplo, prazo de fornecimento de serviço. Numa cidade grande, você consegue entregar um iPhone em 1 hora. Porque você tem ali do lado, você tem 30 fornecedores. Você consegue, se você não consegue entregar numa hora, você consegue entregar talvez no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, essa é a diferença. Talvez se você estiver nessa cidade que eu mostrei, em Araguaiana, lá no Tocantins, talvez você não tenha essa disponibilidade de peça. Talvez a pessoa que chegue para você, ela saiba disso. Talvez essa cidade, eu não conheço a região geográfica dela, mas as chances são que essa cidade fique numa região bem isolada, vai ter tão poucos habitantes. E você vai precisar conversar com o seu cliente sobre isso. E essa diferença, às vezes você se martiriza, às vezes você promete uma coisa para o cliente que você não pode cumprir para não perder o medo de perder o serviço e não conversa com o seu cliente sobre a realidade do serviço. Porque muitas vezes tudo que o seu cliente quer de você é transparência. Tudo que o seu cliente quer de você é que você haja com ele com integridade. Fala, olha, a gente está aqui em Araguaiana e a gente não tem condição de fornecer esse serviço para o senhor nessa velocidade aí que o senhor quer. Aí você vai explicar para ele, olha, nós temos que pedir a peça vem de balsa, ou a peça vem de caminhão, ou a peça vem de frete, ou vem pelo Sedex. E existe um tempo hábil entre o pedido da peça e a entrega. O senhor sabe onde a gente mora, no interior, e você vai explicar todas essas condições para ele. E isso faz com que o cliente ele ganhe, além de você ter a empatia pelo problema dele, você também desperta a empatia do cliente pelo seu problema. Porque quando você tem uma dificuldade no seu negócio, não adianta você querer dar uma de bonzão. Não adianta você querer dar uma eu consigo resolver e você não cumprir sua palavra. É pior. É preferível você, às vezes, expor para o seu cliente uma fraqueza, expor para o seu cliente um problema, uma deficiência, do que você necessariamente querer mostrar uma coisa como empresário que você não é. Então é importante muitas vezes você ter essa consciência. Então, falando sobre isso, nós vamos atentar aqui agora para as 4 principais dicas que eu dou para o dono de assistência técnica em cidade pequena ou para aquela pessoa que trabalha em casa, seja fazendo renda extra, seja trabalhando no home office, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é pensar na sua marca e construir a sua identidade. O que é a identidade do seu negócio?
quem eu sou, para onde eu vou e como eu vou. Quem eu sou? Eu sou uma oficina de reparo de celulares, seja em casa ou em loja, e ajudo os clientes a se manter conectados através da manutenção de celulares. É isso que você é. Você não é um técnico ferão, você não é um técnico em reparo em placas. Para o seu negócio, não. Você pode ser para você. Quando você se olha no espelho, você fala assim, cara, eu reparo placa, eu recondiciono tela, eu faço software, eu sou bom em celular. Isso é muito bom para o seu ego, mas para o seu cliente, pouco importa. Tudo que ele quer é o celular dele funcionando. O que ele quer é o caminhoneiro, ele quer falar com a empresa de transporte, o gerente de vendas ele quer falar com a equipe dele que está na rua, a senhorinha quer falar com a filha que está estudando no exterior, a garota mais nova ela quer fazer lá as dancinhas dela no TikTok. É isso que o seu serviço representa para o cliente. É a possibilidade dele se manter conectado, dele se manter fazendo as coisas que ele fazia. Pagar uma conta no banco sem precisar enfrentar fila. Então, toda vez que você pensar em construir a sua marca, você tem que pensar na utilidade que você tem para a sua comunidade. A principal coisa, acima do lucro, é você vender um produto que seja atraente para o seu cliente. Porque senão, não adianta. Se você pensar em qualquer marca de mercado, tudo, as grandes empresas, se você pensar na Apple, quando o Steve Jobs desenvolveu o iPhone, mudou, revolucionou a sociedade, você vai ver que ele estava pensando em uma coisa que tinha utilidade para o cliente. Ele não queria fazer um dispositivo para ganhar bilhões de dólares. Isso foi uma consequência de uma coisa que ele sonhava em fazer, que era revolucionar o mercado dele. O sonho do Steve Jobs era servir as pessoas, era servir a comunidade através das suas descobertas. Assim como o sonho do Bill Gates da Microsoft e de tantos outros. O sonho deles não é necessariamente lucrar, ficar com a conta bancária estufada. Isso é muito bom. Mas quando você põe isso na frente do que você pode ajudar a tua comunidade, isso não acontece. Então a tua identidade ela passa por você entender isso. Entender como o contexto que você está inserido na tua comunidade, principalmente numa cidade pequena. Porque numa cidade pequena as pessoas entendem você, o seu valor. Elas sabem de quem você é filho, elas sabem de quem você é marido ou esposa, elas sabem quem é seu pai, quem é sua mãe, quem os seus avós. Elas conhecem a sua história de vida. Isso pode ser um ponto a seu favor. Para você construir a sua identidade e se inserir dentro dessa comunidade como um membro ativo. Isso vai ajudar muito. E você ter o seu objetivo, o objetivo empresarial, que você pode ser referência na sua cidade, no seu bairro, na sua província ou no seu estado. Pode ser você só apenas ser um cara que vai abrir várias lojas para poder atender o maior número de pessoas. Isso é com você. Aonde você quer chegar é uma coisa muito pessoal sua e da sua empresa. Mas é importante você entender que você tem que estabelecer essa meta. E não precisa ser uma meta pequenininha, não. Você pode falar assim, eu quero abrir 100 lojas em 10 anos. Não tem problema. Porque a partir do momento que você estabelecer essa meta, você vai nessa direção. Você vai na direção dessa meta. Então, é importante você definir a identidade e depois de definir quem você é, para onde você vai, você precisa definir os valores éticos que vão nortear essa caminhada. Os valores éticos são integridade, lisura, assiduidade, pontualidade, urbanidade. Você tem que ter um bom trato com o cliente, trabalhar sempre no seu melhor eu. Você tem que ter foco na verdade. Isso tudo são valores indispensáveis para um técnico em celular. E esses valores podem não parecer, mas fazem a diferença. Porque o atalho pode te levar mais rápido até lá. Mas será que você vai chegar sabendo aonde você está? Será que você vai chegar naquele lugar com propriedade? Então é importante você também definir quem você é, definir o seu caminho, definir e ter valores claros. Quando você trabalha sozinho, para você praticar esses valores no seu dia a dia, e também quando você trabalha com alguém, para você poder passar esses valores para essas pessoas. Então, a construção da sua marca, você vender bastante numa cidade pequena, você ter o seu nome, ter uma boa clientela, a construção dessa marca passa por você definir identidade. E você vai ter suas cores, você vai ter a sua logo,
Você tem que ser fiel às suas cores e à sua logo e à sua identidade. E você tem que ter páginas na internet, Facebook, Google. Como eu mostrei ali, uma cidade com 8 mil habitantes tem 5 mil celulares. Ou seja, são 5 mil pessoas potenciais que podem falar assim, opa, tô aqui, ó. Quando seu celular der problema, eu posso resolver. Então, você precisa construir a sua marca e estar na cabeça dessas pessoas quando elas precisam. A segunda dica que eu dou, que é fundamental para quem está nessa situação de estar numa cidade pequena, num bairro, numa província, num lugar pouco populado, é cortesia, cumprir a palavra. O seu atendimento tem que ser o mais cortês possível e o mais amigável possível. Você tem que estar ciente de que você tem que ser fino com as pessoas, de que você tem que ser o exemplo em pessoa. Você vai sempre conseguir cumprir com a sua palavra? Claro que não. Isso acontece porque todo trabalho, tudo está sujeito a imprevistos, tudo está sujeito a alguns problemas. Mas, quando você constrói uma reputação de cumpridor dos seus acordos, quando acontece um problema, a pessoa entende. Agora, você precisa ter uma proporção de muito mais vezes você cumprindo a sua palavra do que você deixando de cumprir. E quando você não cumprir, você mostrar por que você não cumpriu com dados, fatos. Olha só, eu não cumpri e não fica com vergonha de mostrar tudo. Até uma conversa de WhatsApp, por exemplo. Aqui no meu negócio eu tive um problema, eu tenho um cliente que ele é muito assíduo, muito bom. Ele é um cliente de empresa. Ele, assim, toda vez que ele vem aqui, ele bota 5 iPads para consertar comigo. Ele bota, quando ele traz 8 telefones e deixa, a gente conserta. E ele sempre paga à vista. Ele é um cliente muito bom. É um cliente ouro, tá? E eu tive um problema que eu mudei o posicionamento fiscal da minha empresa para poder se adequar ao faturamento, né? Que a empresa cresce, o faturamento você precisa ir adequando para poder você não ficar fora do enquadramento fiscal do seu negócio. E eu fiz uma mudança na minha empresa para poder mudar o enquadramento fiscal para poder ficar dentro da lei. E eu tive um problema com a prefeitura da minha cidade, que não sei se vocês sabem, mas existe muita burocracia para se abrir uma empresa no Brasil. Você precisa abrir no âmbito federal, você precisa abrir no âmbito estadual, na Junta Federal e na Junta Municipal. E a minha prefeitura, infelizmente, ela tem diversos problemas da parte eu acho que ética, mas isso não convém falar aqui no vídeo. Então, eu preciso de uma autorização para emitir a nota fiscal de serviços. Só que eu já tenho o alvará. Já paguei pelo alvará, já tirei a licença, já tenho licença para operar, licença sanitária, todas as licenças. Mas ele precisa de uma autorização que a gente não sabe. A gente tenta, o meu contador tenta e não consegue essa licença. Então, esse cliente meu, que é muito bom, ele precisa das notas. E com essa renovação da minha empresa, eu não estou conseguindo fornecer para ele. Mas como ele sempre foi um cliente assíduo e eu sempre atendi, ele entende. E é claro que eu faço de tudo para poder reverter essa situação. E eu mostro para o meu cliente até minhas conversas de WhatsApp com o contador. Mostro meus registros de chamada para a prefeitura para ele ver que eu estou falando a verdade. Para ele ver que aquilo não é uma desculpa para ele, para eu poder sair de uma solicitação dele. Então não fica com vergonha. Quando você tiver algum problema, transmite isso para o seu cliente. Deixa ele ver. Deixa ele saber que você está tentando resolver, que você está com essa dificuldade, que você precisa. Isso vai ajudar muito a você e ajuda o seu cliente a ter empatia por você. Então, cumprir a palavra é uma coisa fundamental para o seu negócio. Em cidade pequena, então, tem um valor de ouro. Porque a única coisa que vale mais do que dinheiro nesse negócio de manutenção de celulares é a reputação. E se você quiser faturar de 10 a 30 mil reais por mês com manutenção de celulares, precisa cuidar da sua reputação. Uma outra coisa é a cortesia, que eu falei, mas eu não especifiquei. Precisa ter um cafezinho, precisa ter um atendimento personalizado, chamar a pessoa pelo nome, procurar lembrar o nome, dar um docinho para a criança, fazer um meio de campo para a pessoa se sentir
Pessoas do interior, elas gostam de proximidade, elas gostam de afetividade. Se você é um técnico de interior, provavelmente você também é uma pessoa de interior. Você, melhor do que ninguém, sabe disso. O senso de comunidade, ele tem que falar mais alto quando você está atendendo o seu cliente. E tem que ser aquele atendimento pessoal mesmo, bem pessoal. Então, a segunda dica é essa. Muita cortesia e cumprir a palavra vai fazer você chegar num próximo nível. Já a terceira dica, ela é uma terceira dica que ela pode variar de lugar para lugar, mas ela no geral, ela funciona da seguinte forma. O fornecimento de peças. Isso realmente pode ser um problema. Muitos seguidores eles entram em contato comigo pedindo uma solução para isso. Só que não existe solução para fornecimento de peças. Nós temos uma realidade, tá? As grandes montadoras, a Motorola, a LG, a Xiaomi, a Apple, a Samsung, elas não liberam as suas peças para revenda. Então, quando você consegue uma peça original, geralmente é porque alguém conseguiu um pico de fornecimento, mas esse pico ele não é um fornecimento regularizado. Não é assim, a Samsung ela libera para donos de assistências técnicas de bairros não autorizadas a compra de peças de reposição. Elas são donas da patente, elas são donas da propriedade intelectual e elas são donas do projeto de construção. E elas não se limitam a divulgar isso. Elas querem ter o monopólio, com a desculpa de que você só pode consertar o telefone, só vai ficar bom se for com elas. Isso é apenas um pretexto para elas continuarem mantendo o monopólio e direcionando todos os clientes para suas próprias assistências técnicas. Isso é um erro? É um erro. Cabe a gente questionar? Cabe. Mas, infelizmente, é o que é e não tem como mudar. Então, o que resta para nós técnicos são as peças paralelas. Só que dentro do universo de peças paralelas, você tem um monte de qualidade. E essas qualidades você pode tentar filtrar o máximo possível para você poder receber peças de melhor qualidade no seu negócio. Aquelas peças que têm um mínimo de qualidade para você poder fornecer um serviço para o seu cliente. Então, como a gente faz isso? A primeira coisa é você se relacionando bem com o seu fornecedor. Porque, queira ou não, o seu fornecedor ele tem acesso a todo tipo de peça. Uma coisa que eu fiz no meu negócio que me ajudou muito foi estabelecer um relacionamento com o fornecedor. Por exemplo, eu sou fiel a apenas um fornecedor meu. Eu só não compro com ele o que ele não tem. Mesmo que às vezes ele me venda um pouco mais cara a peça. Por quê? Porque eu tenho menos dificuldade, menos barreiras para troca dessa peça. Eu tenho menos barreiras. E eu tenho também um fornecimento de melhor qualidade. Porque ele sabe que eu sou cliente fiel. Se ele me fornecer peças de qualidade, eu vou continuar com aquela fidelidade com o meu cliente. Então, eu tenho menos barreiras para trocar as peças, recebo peças de melhor qualidade. Uma outra coisa que ajuda você a colocar peças melhores no seu aparelho é você fazer uma inspeção visual assim que você recebe a peça. Ok? Existe uma técnica para você ver o cristal, para você ver o display, analisar os flex dessa peça para você poder e deixar o seu fornecedor ver que você faz isso. Tá? Isso é fundamental. O seu fornecedor precisa ver que você faz essa inspeção, porque ele vai começar a te tratar de outra forma, com mais respeito. E a terceira coisa é o prazo de fornecimento dessas peças. Quando você está começando, talvez você não saiba bem o tipo de movimentação que você tem no seu comércio, no seu negócio ou no seu home office. Então você não sabe quais celulares você vai trabalhar mais, quais celulares vão dar mais entrada para você fazer esse reparo. Então no início talvez o seu fornecimento ele fique um pouco mais demorado mesmo. Isso é uma coisa normal. Mas depois de um tempo que você começar a entender a estatística de serviços que você faz, você pode começar sim a ter algumas poucas peças no seu estoque para poder atender o cliente numa velocidade maior. Então, se você está com pouco dinheiro, guarda. Corta despesas, corta a pizza do final de semana, corta a cervejinha da quarta-feira,
corta o churrasquinho, para você poder fazer um estoque mínimo e ir repondo esse estoque. Por quê? Porque quando você está em cidade pequena, se o fornecimento é menor, você tem um diferencial de mercado. Se você faz isso, você está à frente da sua concorrência. Se o seu concorrente não faz. E, por último, dentro ainda do fornecimento de peças, você precisa ficar de olho se o seu concorrente é a única coisa, que eu faço hoje. A única análise que eu faço do meu concorrente é o tempo que ele fornece o serviço. Porque é o único ponto que o meu concorrente pode me ganhar no tempo de fornecimento, e isso é uma variável essencial para o cliente. Como eu disse antes, o cliente não fica mais sem celular. Então o fator tempo, ele pode até pagar mais caro pelo fator tempo. Pode até pagar mais caro para ter um celular em mãos por mais tempo. Então, se o seu concorrente está fornecendo, ele consegue trazer essas peças com mais velocidade, é imperativo que você consiga a fonte dele. Saber como ele está fazendo para trazer essas peças numa velocidade maior. Mesmo que você pague um pouquinho mais caro. Porque esse é o único ponto que está acima de preço, está acima do atendimento. A não ser que o seu concorrente ele só faça besteira com o celular do cliente. Quebre, ele minta, ele roube peça. Aí que isso é uma coisa muito séria. Então isso aí realmente o cara nem rápido ele quer o serviço. Mas se ele tiver um serviço mediano para bom, e ele consegue fornecer antes de você, ele pode até cobrar mais caro que você, que ele vai fechar o serviço com o cliente. Então, se você está com problema de deficiência de peça e você sabe que o seu concorrente ele vende, ele consegue entregar o serviço mais rápido que você, busque essa fonte. Faz sondagem, manda uma pessoa lá, pergunta quanto tempo sai o serviço, não tem problema. Isso não é vergonha. Vergonha é não vender. Vergonha é você ficar com a sua loja vazia. Então, descubra esse caminho do fornecimento dele, se você por acaso sabe que ele fornece um tempo diferente de você, ok? E, por último, a quarta dica é você ficar de olho no preço dos serviços. Porque a não ser que o seu preço seja muito diferente do mercado, se você tiver com o preço muito mais alto, o seu concorrente, o seu cliente, ele vai estranhar. Porque numa cidade pequena ele tem muito mais acesso e ele conversa muito mais. E se você tiver com o seu preço baixo demais, o seu cliente também vai estranhar, porque, como diz o ditado, fruta madura na beira da estrada ou tá podre ou tá cheia de bicho, certo? Então, se você tem um preço muito alto, você fica fora do mercado. Se você está com o preço muito abaixo do mercado, o seu cliente estranha essa situação. Então você tem que estar sempre com o seu preço dentro do mercado. E quando você atingir esse preço, você praticar a sua margem ótima, que é aquela margem que dá para você pagar suas contas, pagar o seu salário e ainda sobrar um dinheiro para você poder reinvestir, principalmente comprando peças para o estoque. Ok? Então, olhe no seu custo para você poder sempre manter uma margem de lucro boa, com preço acessível, sem você precisar aumentar o preço ou você precisar sacrificar a sua empresa para você poder estar dentro do mercado. Essas foram as 4 dicas. Essa é a live de aquecimento para a semana Domine a Sua Assistência. É uma semana que vai acontecer entre os dias 16 e 20 de maio, que vai ensinar várias técnicas de vendas e captação de clientes. É um evento 100% online e 100% gratuito. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook ou pelo YouTube, o link da inscrição está na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo pelo Instagram, o link está na bio. Eu desejo a vocês boas vendas, um abraço e até a próxima!